Você pensa demais? Não é uma pergunta simples. Ela não vem da razão, vem do cansaço, do ruído que se acumula quando tudo dentro de você fala ao mesmo tempo. E ninguém escuta. São vozes que não se calam nem no silêncio. Preocupações sem fim, cobranças internas, memórias que voltam sozinhas. Você está ali, mas não está. O corpo presente, a mente vagando, tentando resolver tudo, prever tudo, controlar o que nunca esteve em suas mãos. E enquanto isso, a vida passa. Passa enquanto você analisa, compara, se julga, se culpa. Passa enquanto você pensa demais. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém vê. A exaustão mental de carregar pensamentos como se fossem pedras. Um peso que não se vê, mas que transforma o rosto, curva os ombros, trava o peito, ansiedade, insônia, pressa constante e um cansaço que não melhora com descanso, porque não é o corpo que está exausto, é a alma implorando por espaço. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, não para parar de pensar, mas para limpar o que não é seu, silenciar o que não precisa gritar, organizar o caos que te consome? Hoje, você vai descobrir como o estoicismo, essa filosofia esquecida por muitos, mas viva nos corações mais fortes, pode se tornar a sua ferramenta de desintoxicação mental. Um remédio antigo para um sofrimento moderno. Este vídeo não é só um conteúdo, é um convite a olhar para dentro, a respirar de novo, a lembrar que sua mente é sua morada e ela merece paz. Se essa mensagem já tocou algo em você, curta, comente, se inscreva, mas principalmente, fique, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você habita o seu próprio pensamento. Ouça com atenção. Marco Aurélio escreveu certa vez: a alma se torna aquilo que ela contempla. Imagine isso com calma. A sua mente como uma cidade. Cada pensamento, um tijolo. Cada emoção, uma rua. Cada crença, uma torre erguida ao longo dos anos. Você anda por essa cidade todos os dias, mas quase nunca percebe no que ela está se transformando. Algumas mentes parecem fortalezas, serenas, silenciosas, protegidas por muros de sabedoria. Outras como labirintos em ruínas, ruído por todos os lados. Paredes rachadas por traumas, avenidas congestionadas por pensamentos repetitivos. E dentro, uma criança com medo, procurando abrigo em meio ao caos. Você já se perguntou que cidade você tem alimentado? Não com julgamentos, mas com sinceridade. O que você tem permitido entrar pelos portões da sua atenção? Quais ideias você abriga como se fossem suas, mas que, no fundo, são apenas ecos do mundo? Que tipo de construções você fortalece todos os dias com o que vê, ouve, acredita? Há uma dualidade constante entre o que queremos e o que cultivamos. Todos desejam paz, mas quantos de nós regamos a inquietação sem perceber? A serenidade não surge por acaso. Ela é um jardim que precisa ser limpo, cuidado, protegido. E talvez agora seja a hora de começar essa reconstrução, não com pressa, mas com presença. Respire. A cidade da sua mente pode ser restaurada, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E tudo começa com a consciência de onde você está, a raiz invisível do caos. A mente intoxicada não grita, ela sussurra. Sussurra dúvidas, medos, histórias repetidas, e você acredita sem perceber. Mas o que é essa intoxicação mental? É o acúmulo de interpretações que você nunca questionou. É a sobreposição de vozes, exigências, comparações. É o excesso de passado mal digerido e de futuro imaginado. Um fluxo constante de pensamentos que você chama de eu, mas que são apenas visitantes disfarçados de verdades. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Sêneca completava:
Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eles já sabiam, muito antes da psicologia moderna, que o sofrimento começa no filtro, e o filtro está na mente. A maioria dos pensamentos que te ferem não são reais, são interpretações construídas no automático, e quanto mais você os alimenta, mais eles criam raízes. Raízes invisíveis, mas profundas, que distorcem sua percepção, que adoecem suas emoções, que transformam pequenas pedras em montanhas intransponíveis. Mas há uma chave, uma virada silenciosa, a observação neutra. Olhar para o que pensa sem se identificar, sem se fundir, sem julgar, apenas ver, como quem observa o céu sem tentar segurar as nuvens. Isso não apaga os pensamentos, mas quebra o feitiço. E quando o feitiço quebra, o caos começa a recuar. Talvez esse seja o primeiro passo da desintoxicação. Perceber que você não é o que pensa e que pode, a qualquer momento, sair do campo de batalha e apenas observar. Só observar e respirar. Rituais de limpeza para a alma. A mente precisa de espaço, e espaço se cria com escolhas, pequenas, consistentes, conscientes. Os estoicos não viam a filosofia como teoria, mas como prática viva. E é por isso que, para limpar o pensamento, é preciso agir. Com gentileza, mas com firmeza. Com constância, mas com paciência. Primeiro, observe os pensamentos sem tentar mudá-los. Deixe que eles venham e apenas perceba, sem lutar, sem reagir, sem se apegar. O que não é alimentado se dissolve. E o que é observado com serenidade perde o poder de ferir. Depois, filtre os estímulos. Nem tudo merece entrar na sua mente. O que você consome molda o que você sente. Notícias, redes sociais, conversas, tudo isso constrói ou contamina o seu espaço interno. Escolha com mais intenção. Inclua pausas. O jejum mental é sagrado. Ficar em silêncio, andar sem celular, respirar entre uma tarefa e outra. São pequenos vazios que limpam a casa e permitem que você se escute sem interferências. Fale com você de um jeito novo, com verdade sim, mas sem crueldade. A autocrítica não precisa ser um castigo. Pode ser um chamado à consciência, firme mas compassivo. Esteja inteiro no agora. Os estoicos chamavam isso de presença racional. Estar onde se está, com o que se tem, fazendo o que se pode. Nada mais, nada menos. Esse é o alívio que você procura. Crie rituais. Um banho como limpeza simbólica. Escrever como purificação. Respirar como reinício. Respire agora, por exemplo, com um ritmo simples. 4 segundos inspirando, 4 retendo, 6 soltando. Faça isso por alguns minutos e veja o que muda. Fale menos, pense melhor. As palavras muitas vezes poluem mais do que limpam. O silêncio é uma forma de sabedoria. E por fim, prepare-se para o inesperado. A vida vai desafiar sua paz. Antecipe-se com coragem. A premeditação estoica não é pessimismo, é liberdade. Quem já visitou o pior não se assusta com o possível. A prática é simples, mas não é fácil, porque exige presença, e presença exige escolha. Escolha agora respirar e seguir quando a mente ganha forma. A mente, quando silenciosa, revela imagens, e essas imagens falam mais do que 1000 pensamentos. Imagine sua mente como uma cidade devastada pela pressa, pela comparação, pelo medo, ruas vazias, edifícios rachados, ecos de memórias mal curadas. Mas agora, imagine essa mesma cidade sendo reconstruída, tijolo por tijolo, cada gesto seu como arquiteto da própria paz. Você não precisa destruir tudo, só precisa começar a limpar. Ou visualize sua mente como um jardim.
Durante anos, ervas daninhas cresceram sem controle, críticas internas, medos irracionais, ruídos de fora, mas há também flores esquecidas ali, intuições sutis, verdades profundas, beleza contida, cortar o que sufoca, regar o que nutre. Isso é presença, isso é cura. O banho, antes automático, agora se transforma em ritual. A água que escorre pelo corpo também leva embora o excesso da mente. Respire fundo. Imagine que a cada gota que cai, algo pesado vai embora. O banho se torna uma escolha de purificação. E o rio que corre calmo em direção ao mar, ele não discute com as pedras, não se apressa, não se prende. Ele segue, sereno, firme, constante. A mente que aprende a fluir assim se torna invencível. Essas imagens não são metáforas apenas para decorar. Elas são portas para que você entre em si mesmo com novos olhos, para que sinta, veja, reconheça. Porque quando a mente ganha forma, ela também encontra caminho. E esse caminho leva de volta para casa, para dentro, a coragem de voltar para dentro. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essas palavras não são apenas belas, são chaves. Chaves que abrem portas para uma liberdade que o mundo moderno esqueceu. A liberdade interna. Aquela que nasce quando você retoma o controle sobre o que permite morar dentro de si. Você ouviu sobre presença, sobre silêncio, sobre filtrar o que consome, respirar com intenção, observar sem se perder. Nada disso é complexo, mas tudo isso exige escolha e repetição, porque a mente não muda de uma vez. Ela se transforma aos poucos, com gestos pequenos, porém consistentes. Hoje você começou a reconstruir, a limpar os escombros da pressa, a cortar as ervas daninhas do medo, a regar, com consciência, o solo da sua atenção. Presença, clareza, propósito. 3 pilares que podem sustentar qualquer mente, mesmo em meio ao caos. Mas não se engane, manter a casa limpa exige coragem. Coragem de olhar para o que estava escondido, de calar o barulho externo para ouvir a verdade interna, de abrir mão do excesso para viver o essencial. Você escolheu olhar para dentro e limpar. Isso é coragem, isso é força, isso é liberdade. Se essa jornada falou com a sua alma, permita que ela siga. Curta, inscreva-se, comente. Eu fiquei até o final, não por mim, mas por você. Para registrar esse momento, o momento em que, em silêncio, algo dentro de você começou a renascer.